Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento para a nossa aula 27. Observe então, aí está a aula 27, objeto de conhecimento. Uso e descarte consciente de equipamentos eletrônicos. Exames e diagnósticos, transformação de energia solar em energia elétrica, componentes eletrônicos, sistemas de automação eletroquímica. No detalhamento, nós iremos falar de dispositivos elétricos. Muito bem, pessoal. Agora que nós já conhecemos o nosso conteúdo, o conteúdo da nossa aula de hoje, vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, alunos, estamos de volta agora para falar de um assunto bastante importante, né? Relacionado aí com a eletricidade, certo? Nós vamos falar aqui hoje sobre os circuitos elétricos e os dispositivos elétricos. Vamos aqui trabalhar com os mais importantes, né? Aqueles que têm mais relevância para o nosso cotidiano. Então, primeiramente, antes de nós conversarmos aqui sobre os nossos dispositivos elétricos, temos que introduzir aí um conceito importante, que é o conceito para o circuito elétrico. Então, olha só, pessoal, o que é, então, aí um circuito elétrico? O circuito elétrico é um caminho fechado que permite a passagem da corrente elétrica. E aí a gente entende a corrente elétrica como o fluxo ordenado de cargas elétricas, tá, pessoal? É composto por elementos como fios condutores, fontes de energia, como baterias, e dispositivos como resistores, lâmpadas e etc. Esses circuitos podem ser simples, como uma lâmpada ligada a uma pilha, ou complexos, como os encontrados em sistemas eletrônicos e redes elétricas. Temos aqui uma imagem, então, para você de um circuito elétrico, com esses componentes. Aqui a gente tem um circuito simples, né, pessoal? Bastante simples, ele é formado aqui por uma bateria, que é o gerador, né? Qual é a função dessa bateria nesse circuito? A gente vai estudar isso em detalhes daqui a pouquinho, mas eu vou adiantar para você que sem bateria não funciona o circuito, tá certo? A bateria é o gerador, é quem fornece a energia para que esse circuito funcione. Por quê? A bateria oferece a diferença de potencial entre os seus polos positivo e negativo. Ela oferece a diferença de potencial para que as cargas elétricas que estão contidas aqui nos dispositivos, principalmente aqui nos fios elétricos, as cargas elétricas que estão aqui, elas vão entrar em movimento ordenado e vão percorrer esse circuito, que é um circuito fechado, certo? Quem obriga as cargas elétricas a se manterem em movimento no circuito elétrico é exatamente a bateria, é o gerador. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, tá certo? Então, nós temos aqui que a bateria é fundamental. E aí temos também aqui o fio condutor, né, que é por onde é feita a ligação entre esses elementos. Aí ele também não deixa de ser um elemento do circuito elétrico, porque sem os fios de ligação também não vai funcionar, né? Aqui eu tenho os elementos básicos, certo? Tem aqui também uma lâmpada que é aquele dispositivo no circuito que ele vai consumir a energia da bateria. A gente vai chamar a bateria de gerador, enquanto a gente chama a lâmpada de receptor. Ela vai receber essa energia, certo? Proveniente da corrente elétrica, porque o fluxo das cargas elétricas aqui no fio, né, de forma ordenada, é o que eu chamo de corrente elétrica.
e é designado pela letra I, né, intensidade da corrente elétrica. Essa corrente elétrica circulando pelo circuito e passando pela lâmpada, ela vai fazer com que ela vai produzir algum trabalho, né? E a lâmpada vai transformar essa energia que é elétrica em energia luminosa, certo? A lâmpada vai fazer essa transformação e ela vai consumir a energia da bateria. E a gente também aqui tem um dispositivo chamado de interruptor, que ele é uma chave, na verdade é uma chave que liga e desliga o circuito. Quando eu coloco a chave na posição ON, né, que é a posição ligar, nós vamos ter o circuito funcionando. Se a gente baixar aqui a chave para a posição OFF, né, que é desligar, então ela vai interromper o fluxo das cargas elétricas, vai interromper a corrente elétrica. Sem a corrente elétrica circulando, a lâmpada não vai acender e eu vou desligar o circuito. Então, a gente entende aí o interruptor como uma chave para ligar e desligar o circuito. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí um circuito simples, um circuito elétrico bem simples. Continuando aqui com a nossa explanação, a gente vai falar, né, que o objetivo maior da nossa aula é falar sobre esses dispositivos elétricos, né? Então, a gente vai começar a falar de um dispositivo elétrico muito importante, né? Eu já falei um pouquinho dele agora há pouco, que é o nosso gerador. Geradores, eles transformam diversas formas de energia em energia elétrica. Tá? Por que diversas formas? Porque no caso da pilha, por exemplo, eu vou estar transformando energia química em energia elétrica. No caso de uma bateria também, né, de energia química, mas tem alguns motores elétricos aí que fazem isso também, né? Então, ele transforma algumas formas de energia em energia elétrica. A principal função do gerador é provocar, né, é oferecer uma diferença de potencial entre seus terminais, entre os terminais dos circuitos elétricos, de modo que a corrente elétrica possa fluir. Então, o gerador faz com que as cargas elétricas entrem em movimento ordenado, e aí eu digo que isso aí é a corrente elétrica está fluindo naquele circuito. E aí nós temos aí pilhas, baterias e tomadas, por que não dizer, né? A tomada da sua casa também oferece diferença de potencial para os aparelhos, para eles funcionarem, né? E aí, a tomada está interligada com a rede elétrica está lá na termoelétrica ou na hidrelétrica, de onde é proveniente a geração de energia, né? Então, os geradores são esses dispositivos, né? Como exemplos, a gente pode ver aí na imagem, o exemplo mais comum, que são as pilhas, tá? Então, o exemplo mais comum que a gente vai ter de geradores aí, que mais faz parte do seu cotidiano, né? Pilha ou uma bateria, né? É um gerador, né? Porque ele faz com que o circuito elétrico funcione. Sem a pilha, né? O seu controle remoto aí não funciona, ou qualquer um outro brinquedo que funcione a pilha, né? Também não vai funcionar, porque não vai ter corrente elétrica, não vai ter trabalho naquele circuito, e o circuito não funciona sem o gerador. Aqui, pessoal, a gente tem uma fotografia de pilhas, mas aqui a gente tem a imagem técnica, né? Ou seja, o símbolo do gerador em um circuito elétrico, em um desenho de circuito elétrico, muito utilizado aí nos esquemas, né, que a gente vê de ligação elétrica. Então, essas duas barras paralelas, a menor é a negativa, a maior é a positiva, é o símbolo de um gerador. O gerador é simbolizado por duas barras paralelas de tamanhos diferentes. A maior é a positiva e a menor é a negativa, porque ali os sinais mais e menos eles estão indicando uma diferença de potencial elétrico ali, né, oferecida pelo gerador ao circuito. Então, o gerador é uma peça fundamental aí, é um dispositivo elétrico fundamental para o funcionamento do circuito elétrico.
Muito bem, pessoal. Seguindo adiante, a gente também vai falar aqui sobre os resistores, tá certo? Ainda falando de dispositivos elétricos, a gente vai falar agora sobre os resistores. O que são, então, os resistores? Olha só, resistores, eles dissipam energia elétrica exclusivamente na forma de calor, né? Resistor também é um receptor lá do sistema, só que é um receptor especial, por exemplo. Ele vai pegar toda a energia que ele vai receber e ele vai transformar ela em calor. É o que eu chamo de resistor lá no circuito, tá certo? Algumas resistências de circuito, né, que podem ser consideradas como os resistores, também eles têm uma outra função aí escondida, que é modificar a intensidade da corrente elétrica no circuito, né? Uma função, já é uma outra função. Mas quando eu falo de resistores, são aqueles caras que transformam a energia em calor, exclusivamente na forma de calor. E esse fenômeno, ele tem um nome, né? O nome desse fenômeno é efeito Joule, em homenagem aí a James Prescott Joule, que foi o físico aí que descobriu esse fenômeno, que descreveu esse fenômeno aí pela primeira vez, né? E aí foi dado a ele o nome de efeito Joule, né? Porque ele é um efeito à passagem da corrente elétrica, né? Quando a corrente elétrica passa por um resistor, essa corrente elétrica, essa energia, ela vai ser transformada exclusivamente em calor. Quanto maior é a resistência elétrica do resistor, porque os resistores, eles vão ter uma característica, tá, pessoal? Essa característica é a sua resistência. Todo resistor vai ter uma resistência elétrica. O que é essa resistência? Como o próprio nome diz, é uma resistência à passagem da corrente. E aí você pode entender um pouquinho por que o símbolo do resistor é esse aqui que aparece ao lado, olha. Tá vendo só como é que ele é, ó? É como se a corrente tivesse dificuldade de passar, né? Porque se fosse só o fio reto, né? Se fosse só a parte preta reta até aqui, a gente entenderia que a corrente está passando livremente. Mas aí, olha só, como tem esses riscados em zigue-zague aí, dá a entender que tem uma dificuldade da corrente elétrica passar por aquela região. E aí o símbolo do resistor. Porque é isso que o resistor faz. Ele oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica e há um aquecimento naquela região, né? E aí eu transformo essa energia, né? Essa energia que vem com a corrente elétrica, né? Que é a mobilidade das cargas elétricas, essa energia é transformada em calor e a gente chama de efeito Joule. E aí, quanto maior for a resistência daquele resistor, porque a resistência depende do material que o resistor é feito, né? E de vários outros parâmetros, né? Que vão dar um valor a essa resistência elétrica. Quanto maior é a resistência, menor é a corrente elétrica que o atravessa. E aí a gente tem aí, como exemplos, panelas elétricas, chapinhas, né, que são utilizadas aí para a modelagem dos cabelos, né? A gente tem também as resistências que são usadas em chuveiros elétricos, né? Como exemplos também para resistores. E por que tem essa relação com a corrente elétrica, né, pessoal? Porque os resistores são regidos pela primeira lei de Ohm, né? Se você lembra, a primeira lei de Ohm, ela diz que U igual a RI, o que significa que a resistência ela é inversamente proporcional à corrente, né? Se nós formos aí isolar a resistência aí na primeira lei de Ohm, a gente vai ver que o R vai ser U dividido por I, né? O que me diz, né, matematicamente, né, que o I e o R são inversamente proporcionais, né? Daí a gente dizer que quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica que vai atravessar aquele resistor, porque o resistor faz parte do circuito e a corrente elétrica está passando por ele também. Então, a gente diz aí que os resistores são geralmente representados
com aquela linha lá em zigue-zague, e também diz que quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que passa pelo resistor. Isso mantendo, claro, né, a diferença de potencial, que é o U lá da equação, constante, tá? Se eu modificar a diferença de potencial, eu vou também estar modificando ali corrente elétrica e também resistência, né? Já que a primeira lei de Ohm, ela relaciona diferença de potencial, resistência elétrica, intensidade da corrente elétrica. Vamos continuar, então, falando de dispositivos elétricos, e agora vamos falar de receptores. Os receptores, pessoal, eles convertem energia elétrica em energia cinética. Aí a gente tem vários e vários exemplos para receptores elétricos. Aí na imagem, a gente tem um motor elétrico, né? Tá vendo aí? Motores elétricos são usados amplamente aí no nosso dia a dia. Para onde você se vira, tem um motorzinho elétrico fazendo alguma coisa. No ventilador, né? Equipamentos eletrodomésticos em geral, né? Ventilador tem lá um receptor, a batedeira é um receptor também, porque liquidificador, um outro receptor, ar-condicionado, geladeira, são todos exemplos de receptores. Porque embutido dentro desses receptores, a gente sempre encontra ali um motorzinho elétrico, né? Certo? Esse motorzinho elétrico, ele produz algum tipo de movimento, né? Energia mecânica, ou comprime algum tipo de gás, que é o caso do ar-condicionado, né? E aí você tem os receptores, né, que são amplamente utilizados aí no nosso cotidiano, né? Os receptores são aqueles caras também, pessoal, que vão pegar a energia elétrica e ele vai transformar essa energia elétrica em outra modalidade de energia, como, por exemplo, no caso dos motores, a energia cinética, tá bom? Então, energia mecânica, né? Porque a energia cinética é uma parte da energia mecânica, né? Se a gente entender que a energia mecânica é a potencial mais a cinética, a energia cinética, que é a energia de movimento, ela também faz parte da energia mecânica. Então, os receptores são esses dispositivos que vão converter a energia elétrica em outra modalidade de energia. E aí, novamente, aqui a gente destaca, né, porque é muito utilizado mesmo, pessoal. Você pensa que não, mas para você ter uma ideia, num carro, por exemplo, existem mais de 100 motores elétricos espalhados, né, para fazer funcionar o carro, né? Tem motor elétrico para levantar o vidro, tem motor elétrico para dar partida, tem motor elétrico para mover as pás do limpador de para-brisa, é motor elétrico para todo lado, né? Então, o motor elétrico, como o mostrado aí na imagem, é um tipo de receptor, né? Porque ele vai transformar a energia elétrica em uma outra modalidade de energia, a mecânica principalmente, né? É claro que todo receptor também transforma a energia elétrica em calor, porque nenhum aparelho funciona sem aquecer um pouquinho, sem dissipar um pouco de calor, né, pessoal? Todo aparelho, todo receptor tem uma certa resistência interna lá dentro dele também, né? Alguns menos resistência, outros mais resistência, mas quando eu ligo um aparelho eletrodoméstico, eu não transformo a energia toda em luz ou em movimento, transforma também um pouquinho em calor, né? Porque aquece o aparelho, tá bom? Bem, vamos continuar aqui falando, então, dos dispositivos elétricos e agora dos capacitores. Tá? Capacitores, aí é um dispositivo um pouco menos conhecido para você, né? Quando você viu lá resistores, né, é mais próximo do seu cotidiano, mas os capacitores, eles são dispositivos elétricos que armazenam cargas elétricas quando submetidos a alguma diferença de potencial. Então, esses capacitores aí, eles armazenam carga elétrica, certo? Não em tanta quantidade quanto as baterias, porque as baterias também fazem isso, né? Armazenam, né, uma certa quantidade de carga elétrica, mas os capacitores, eles são utilizados na maior parte dos circuitos elétricos
tanto para o armazenamento de cargas elétricas, quanto para estabilizar o fluxo de elétrons no circuito. Então, tem mais de uma função, né? Além de armazenar carga elétrica, que é a principal função, ele também pode estabilizar o fluxo de elétrons no circuito elétrico, tá certo? Então, olha aqui como é que a gente representa os capacitores. É um pouco parecido com o gerador, né? Só que o gerador ele tem duas barras paralelas que são de tamanhos diferentes. Já o capacitor, ele tem barras paralelas de tamanhos iguais, né? Porque ele vai armazenar energia aí entre as placas. Tá certo? Os capacitores são representados por duas barras paralelas do mesmo tamanho, tá legal, pessoal? Então, esses caras aí, eles são os nossos capacitores. Vejam bem, função do capacitor, armazenar a carga elétrica, estabilizar o fluxo de elétrons no circuito. Muito bem, vamos continuar falando então dos dispositivos elétricos, agora falando de um dispositivo muito importante no circuito, que é o transistor. Transistor, aí é um dispositivo um pouco mais complexo, né? Ele é um dispositivo semicondutor, tá certo? Né? Feito aí de silício, por exemplo, o silício é um semicondutor. Transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, né? São as principais matérias-primas para os nossos transistores. Para que ele é usado, né? Para que ele serve lá no circuito transistor? Ele é usado para amplificar ou atenuar, né? Amplificar ou atenuar, diminuir a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos, né? Circuitos mais complexos aí, que são circuitos de comando para aparelhos, né? Para aparelhos como computadores, né? Hoje em dia também geladeiras, né? Até mesmo os dispositivos receptores, né, que são mais comuns, como liquidificadores, todos eles têm uma plaquinha lá para o seu funcionamento, e com certeza lá embutido nessa placa do circuito, a gente encontra o transistor. Os transistores são como blocos fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, sendo usados em chips de computadores, né? E smartphones, por exemplo. Então, nós temos aí, né, na formação dos chips, tanto de computador como de telefone celular, a gente tem os transistores. E o transistor ele tem duas funções básicas, como a gente já comentou anteriormente. Vamos reforçar. Tem duas funções básicas: amplificar a corrente elétrica ou barrar sua passagem, né? Atenuar pode até barrar a passagem de uma vez. Quando na função de amplificador, os transistores são alimentados por uma baixa corrente elétrica de entrada, amplificando-a e assim produzindo uma corrente elétrica de saída com maior intensidade. Tá bom? Então aí nós temos essas peças fundamentais aí do circuito elétrico, que são os transistores. Vamos agora comentar novamente, né? Falar um pouco mais, né, sobre o motor elétrico, que é um dispositivo aí, pessoal, de grande importância aí, né, para o nosso dia a dia. O motor elétrico, que é um receptor, né, ele transforma energia elétrica em mecânica, utilizada em muitos eletrodomésticos e máquinas, né? Como a gente já comentou antes, reforçando aqui para você, o motor elétrico ele tem uma grande gama de utilidades, tá bom? Para todo lado que a gente olha vai ter um motorzinho elétrico aí funcionando. E agora a gente vai falar sobre o transformador. É mais um dispositivo elétrico importante. Transformador, o que ele faz? Como o próprio nome está falando aí, né, pessoal? Ele vai transformar uma coisa, olha só.
Transformador altera a tensão da energia elétrica, sendo crucial para a distribuição e uso de energia em diferentes níveis. Né, pessoal? Olha só, a gente tem transformadores aí instalados na rede elétrica, né? Que eles transformam a alta tensão, que vem lá da geradora de eletricidade, em baixa tensão para a gente usar na nossa residência, né? Os fios de alta tensão carregam uma tensão lá, uma diferença de potencial de 10.000 a 15.000 volts, e esses carinhas aí, esses transformadores, eles fazem com que a tensão se torne 110 volts para a gente poder utilizar na nossa residência. Mas eles também podem fazer o contrário, eles podem transformar de 110 volts para 220, certo? Então, o transformador é um dispositivo elétrico importante que tem essa capacidade de transformar, né, de alterar o valor da tensão elétrica ou para mais ou para menos, né? Certo? Muito importante o transformador. Também nós temos aí os dispositivos de controle. São aqueles dispositivos que servem para controlar ou medir, né, corrente elétrica, tensão, resistência. Dispositivos de controle são usados para medir diferentes parâmetros do circuito, como tensão elétrica, corrente elétrica. Os amperímetros, voltímetros e multímetros são exemplos de dispositivos de controle. O multímetro é um dispositivo usado para medir tensão e corrente elétrica. Aí nós temos a imagem de um deles. E também temos os dispositivos de segurança, né? São aqueles que protegem o circuito elétrico. Dispositivos de segurança fornecem um mecanismo de interrupção da corrente elétrica, caso ele exceda o limite de segurança. E aí tem o nome, né? O fusível e o disjuntor são dispositivos de segurança. Esses dispositivos, quando a intensidade da corrente elétrica aumenta além do normal no circuito, eles cortam a passagem da corrente, né? Para proteger os outros elementos do circuito, como os capacitores, transistores, resistores e etc. Os fusíveis geralmente são representados por um retângulo atravessado por uma reta horizontal. Você vê aí na imagem como se representa, então, o fusível. Além disso, nós temos os fios de ligação, não podemos deixar também que faz parte, são dispositivos elétricos. Eles ligam os componentes do circuito. Interruptores, que abrem ou fecham o circuito. Interruptor aberto é quando ele abre o circuito não funciona. Interruptor fechado, fecha o circuito então vai funcionar. E nós temos aqui, para encerrar, um pequeno mapa mental aqui para você observar, então, o que nós falamos aqui na nossa aula. Né? Nós temos aqui um mapa mentalzinho aqui, olha só. Circuitos elétricos, né? Caracteriza-se por ser um condutor ou transformador de corrente elétrica e energia. Receptores transformam a energia elétrica em outra energia. Elementos de controle, que são aqueles para medir, né, a corrente elétrica ou tensão. E os geradores, né, que são especificamente aqueles que fazem com que o circuito funcione. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Eu encerro aqui a aula com vocês e a gente se encontra em outra oportunidade. Tchau, pessoal.